Bíblia diz assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ou na NVI fala, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, não valeu nada, não valeu de nada, não mudou nada, porque foi uma boa mensagem, mas não tinha fé. Foi uma boa palavra, mas eles não misturaram com a fé. A palavra era boa, mas não foi misturada com a fé. Então, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar. Porque ele tem outro espírito. Que espírito é esse? É o espírito da fé. Eu farei entrar na terra, que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Eu pulo para o 30. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Sabe, eu creio que Deus, Ele está nos chamando a fazer as coisas do início. O Senhor chegou para o anjo da igreja de Éfeso e disse muitas coisas bacanas para ele. Ele disse, olha, vocês estão fazendo coisas muito boas, mas eu tenho contra vocês, eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Você precisa ver onde é que você caiu e voltar à prática das primeiras obras. Você precisa daquele fogo, rapaz. Você precisa daquela vida. Você precisa voltar lá. O que aconteceu depois da pandemia? Aqui, em tudo quanto é lugar do mundo, você vê que foi um espírito que tomou. Muitas pessoas não voltaram. Elas não voltaram. Elas se acostumaram ao conforto de casa. Algumas morreram na fé, e outras se acostumaram ao conforto. E elas se convenceram de que funciona muito bem do jeito que eu estou. O que é diferente para uma pessoa que está muito longe, mas de uma pessoa que ela pode, é só ela se esforçar um pouco mais, estar numa manhã como essa, para realizar o nosso 5º jejum. Ela pode, mas aí, aquilo já tomou conta. Chega num domingo chuvoso. Aquilo fica ainda mais forte. E ela aceita continuar daquela maneira. Mas ela quer entrar na terra. Ela quer viver todas as promessas. Mas ela não quer voltar à prática das primeiras obras. E assim de forma geral.
Porque nós podemos ficar, mas aquele fogo não queima mais da mesma forma. Não temos a mesma alegria, o mesmo desejo. E aí eu volto a dizer, aquilo que falei domingo passado e venho batendo. Nós procuramos por tantas coisas. Nós temos disposição de buscar aquela loja que vende tal coisa, aquele restaurante, aquela sorveteria, aquela pizzaria. Quando nós queremos uma coisa, não tem distância, não tem dificuldade, nós saímos à caça e nós caçamos. E nós somos chamados a caçar Deus. Entrar numa caçada por Deus. Eu vou caçar Deus, eu vou encontrar Deus, eu vou ser aquele que, como Enoque, eu quero andar com Deus, e eu vou andar com Deus, e eu vou perseguir isso, eu vou voltar ao primeiro amor, eu vou voltar à prática das primeiras obras, eu quero aquele fogo, eu quero essa mudança na minha vida. Eu penso que está muito claro que o Espírito vem dizendo, em cada jejum, nesse 2023, é hora de sair em busca da arca, mas não do nosso jeito. Nós precisamos ir em busca da presença de Deus como Davi queria, mas ao modo dele. Nós precisamos nos alinhar com ele. E quando a gente fala, então, de fé, isso é fé. Isso é a prática da fé. A fé é a resposta, a fé é a chave para todas as coisas. A fé é a chave, não a pessoa que fala. Deus responde fé. Não necessariamente seja a pessoa, mas a fé que ela manifesta. O que Jesus fez, Ele deixou bem claro que é para a gente fazer. Jesus nos autorizou a usar o nome dEle. Usar a sua palavra em seu nome. E é aí que as coisas vão acontecer. Quando eu decido, eu quero essa vida para mim. Jesus realizou milagres e maravilhas, não porque Ele era o Filho de Deus, mas porque Ele foi um homem de fé. Tanto é que Ele disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. Tanto que ele estava dormindo no barco, naquela tempestade, e quando os discípulos chegam dizendo, o senhor não se importa que nós morramos? O senhor não vai fazer nada? Ele esperava que eles tivessem feito, porque ele estava ensinando. Quando eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, ele disse, ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e vocês não vão agir a fé? Jesus mandou falar a montanha. Ele nos mandou falar com os problemas. E crer que aquilo vai mudar. E nós encontramos esse princípio da fé tão vivo, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa diante de Zorobabel? Você vai se tornar uma planície. Por quê? O Senhor disse, é só crer e eu vou fazer. Você sabia que confissão
O sentido dessa palavra é falar como Deus. Quando nós confessamos a palavra, nós estamos falando como Deus, porque nós estamos falando a palavra dele, que são os pensamentos dele. Por isso que o tempo todo nós somos orientados a confessar a palavra. É o Senhor dizendo, fale como eu falo. Por isso que nas nossas palavras há tanto poder. Por isso que a Bíblia diz que nas nossas palavras há o poder da vida e da morte. Porque se você confessa a morte, é morte que você terá. Então, o meu servo, Caleb, tem outro espírito. Que espírito é esse? Ele me serve com integridade, ele está inteiro. Ele acredita no que eu falei e ele está repetindo as minhas palavras. Na terra que eu prometi de mãos levantadas, vai entrar só Josué e Caleb. Porque eles creram. Eles declararam a minha palavra, confessaram a minha palavra. Os outros tiveram exatamente o que eles confessaram. O que eles confessaram? O que eles confessaram? O tempo todo, morte, nós vamos morrer. Por que o Senhor nos trouxe aqui? Agora nós vamos morrer. Acabou nossa vida. Nós vamos morrer. Era melhor voltarmos para o Egito. Por que o Senhor nos trouxe até aqui? Então eles foram repetindo, não foi? Assim? Foram repetindo. E aí? Eles tiveram. Eles foram confessando e eles tiveram exatamente o que eles confessaram. Você vai ter o que você confessar. Eu vou ter o que eu confessar. O que eu liberar, as palavras que eu liberar. Quando ele prometeu as promessas, aquelas 7 promessas feitas a Abraão, se nós somos descendentes, nós somos de Cristo, cremos em Jesus, nós somos descendentes de Abraão e herdamos a promessa. Então nós herdamos essa prosperidade, na família, na saúde, de paz, no financeiro. E quando eu creio nisso e começo a profetizar, é em todas as áreas, não é em uma área. Eu vou misturando com a fé. Eu misturo com a fé. Eu declaro vida. Eu vou declarando vida. Se você não está vivendo além da sua capacidade, você não pode dizer que está andando por fé. Quando eu vejo um jejum como esse, pessoas cederem para a chuva, e não acontece aqui, acontece em tudo quanto é lugar. Que espírito é esse? Mas nós vamos ganhar o mundo? Não, nós não vamos assim. Uma chuvinha nos vence. Você vê como nós às vezes somos fraquinhos? Uma chuvinha pode nos vencer. Um friozinho, uma dificuldade aqui, outra ali. Nós somos chamados para viver além da nossa capacidade. Em todos os aspectos, mental e natural. Quantas coisas que eu olho e vejo que eu já fiz, eu não tinha condições de fazer. As coisas que eu faço, muitas que eu faço hoje,
Eu não tenho condições de fazer. Eu faço pela fé. Nossos sonhos, os sonhos do Ministério Mudança de Vida, sempre foram além. Nunca couberam no nosso orçamento. E óbvio que eu não estou falando para alguém sair e fazer dívidas, não é nada disso. Eu estou dizendo que você dá passos. Você tem uma palavra de Deus, você dá passos de fé. A gente sabe quando Deus está nos mandando fazer algo. A gente sabe quando Deus está nos direcionando a fazer algo. Quando Deus me levou para uma casa que eu não podia nem pagar o aluguel, e eu sabia que eu tinha que dar aquele passo de fé e eu queria, e agora eu estou lavando a casa para me mudar para lá, e eu ouço o Espírito Santo falar comigo, quando fizer 1 ano, essa casa vai ser sua. Como? Eu já tinha dado um passo de fé, mal podia pagar o aluguel. Se fosse olhar de forma natural, era uma loucura, mas eu tive um impulso de Deus para fazer aquilo. E eu estava me lembrando que algumas coisas Deus me traz para poder falar com base exatamente muito na minha própria experiência. Eu estou orando na madrugada e Deus fala comigo que nós íamos abrir a empresa e ela ia estar aberta em 30 dias. Como? Sem um tostão. E aí então eu falo. Você vê que a gente precisa voltar a fazer o que nós fizemos no início. E aí eu acordo, o Osmário, e falo para ele. E enfim, ele tem um impacto, papo. Sai. Fala com um monte de ímpios. Vai pedir conselho para ímpio. E a empaiada tu diz, não. Não. Até porque, com certeza, olhando para ele ali, pensaram, coitado, ele não tem capacidade para isso. A mulher dele não tem capacidade para beber, rapaz, fica onde você está. E aí ele chega e diz para mim, não sei o quê. E Deus me dá aquela autoridade, eu digo, nós vamos ficar com a palavra de Deus. E eu estava me lembrando desse detalhe para trazer, dessa história, que ele tinha vendido um prédio para alguém na Badi Bacite de São José do Rio Preto. E um prédio enorme, que tinha sido uma empresa de engenharia. E ele comprou com todos, mas eu não sabia. Comprou com todos os móveis, com tudo. Na época usava calculador, usava não sei o quê. Com tudo que você possa imaginar. Até aqueles computadores bem antigos. Mas que na época funcionavam ainda. Hoje já está virando peça de museu. Agora, não tínhamos condições de... Não tem dinheiro, não tem lugar, não tem móveis, não tem... Como que faz um negócio desse em 30 dias? Eu me lembro desse homem que ele negociava, vendia e comprava imóveis para ele. E então ele vai e fala com esse homem. E esse homem diz que é um projeto dele, dar início, mexer com questão de imobiliária. E esse homem diz, bom, eu comprei aquele prédio lá, está cheio de imóveis lá, por que você não vai lá e vai ver? E leva a Cleo lá e a gente dá início a isso. Quando eu entro lá, está todo mobiliado, só precisava lavar, limpar, pintar, obviamente.
Então, resumindo, em 30 dias, ela estava aberta. E era uma empresa aberta, só que nós começamos lá atrás, quando eu estava grávida do Mu ainda. Mas sem Deus, era uma portinha pequenininha, que faliu e não deu certo. Agora com Deus, foi Deus quem mandou fazer. E Ele nos leva para um prédio enorme e etc. Não tinha condições, mas quando Ele fala, quando Deus envia, Ele financia. Se Ele te enviar, Ele vai financiar. Foi quando Ele me mandou para cá. Outro passo assim, louco, louco, louco. Mas a fé é a loucura do vencedor. E aí, eu vou para Ribeirão, que daí eu chego ali e falei, que o Senhor me disse, saia. E eu disse, estava com meu irmão, falei, vamos para Ribeirão, vou olhar. Eu dormi uma noite lá, eu já sabia, não é. Vamos para Campinas. Quando estava chegando perto de Campinas, Deus disse, o Ju falou para mim, estamos chegando perto de Campinas, bispa, vamos entrar? Vai entrar mesmo? Eu falei, não, nós vamos para São Paulo. Ele falou, para onde? Eu falei, para Celso Garcia. Ele disse, eu estive lá esses dias, não tem prédio lá não, eu andei tudo lá. Eu falei, mas é lá? Amanhece o dia, encontramos um hotel ali, amanhece o dia, vou para Celso Garcia. Na primeira passada, quando eu passo, a Celso, quem conhece, sabe que uma vez que vai para voltar é um parto, né? Então, de Celso eu entendo. Muito bem. Então, na virada, eu vejo aquela portinha aberta. Que onde foi a igreja por 12 anos. Eu falei, aqui. Está aberto. Aí tudo pichado, tudo assim e tal. Procuramos um meio de voltar. E naquele dia, eu já mandei uma proposta. E saí com aquilo praticamente encaminhado. E Deus sabe o tamanho do desafio, mas Ele financiou. E tem financiado. Porque é exatamente assim. E toda mudança, ela é desafiadora. Mas toda mudança, tudo que Deus nos leva a fazer, é para nos levar para um nível mais alto, espiritual, familiar, financeiro. Tudo que precisa, muitas vezes Ele tem que nos tirar de um ambiente confortável, da nossa zona de conforto, para mexer e sacudir com a gente, para a gente cumprir com o nosso destino. É a história de Abraão. Tem que sair da casa, da família, da terra, do ambiente, da mentalidade, para poder viver. Se você não está vivendo além das suas possibilidades, você não pode dizer. Além da sua capacidade, você não pode dizer que realmente está andando pela fé. E o Senhor está falando de rompimento. Nós fomos chamados para viver muito além da nossa capacidade. Todos nós. É fazer o que todo mundo diz que não pode ser feito. Deus nos chamou para muito além da nossa capacidade. Deus nos chamou para muito além da nossa capacidade. Caleb e Josué mostraram uma fé diferenciada.
E eles entraram, eles possuíram a terra. Eles viveram. Eles creram e eles tiveram exatamente aquilo que eles declararam. É interessante que eles declararam: eles serão como nosso pão. Os incrédulos disseram: nós somos como gafanhotos a eles. E eles disseram: eles são como nós podemos, e nós vamos devorá-los como pão. A proteção deles se foi, o Senhor está conosco. Mais tarde, pois eles ficam, depois entram, aquele grupo fica no deserto, cai, tomba, derrotam, conquistam. 300 e tantos anos depois, um menino está derrotando o gigante Golias. E mais anos e anos depois, João Batista está comendo gafanhoto. Tudo que eles temeram, eles se viram como gafanhoto. João comeu gafanhoto. Como um ato, talvez, não estou dizendo que seja isso, mas me parece um ato profético do que aquele povo disse: nós somos como gafanhotos, então eu como gafanhotos. Vocês estão com medo de serem devorados, eu devoro aquilo que dá, que intimida vocês. Vocês se veem como menores, e eu devoro. Porque Josué e Caleb disseram: eles são como nosso pão. Nós vamos devorá-los como pão. E a gente devora mesmo. Aqueles inimigos que parece que você nunca vai vencer, quando você decide crer, e você se levanta, com fé, você devora. Você devora aquele problema. Você derrota aquele problema. E é isso que o Senhor está falando. Ele está mandando a gente, porque não vai adiantar nada se nós não misturarmos com a fé. Você pode vir aqui, gostar do ambiente, é uma boa palavra, mas não misturou com a fé. E aí então você sai, sua vida continua a mesma, porque você não misturou com a fé. Misture com a fé. E vá além da sua capacidade. Em todos os aspectos. Nós precisamos mudar nossa mentalidade em relação a tudo. Se o Elon Musk dissesse que ele enriqueceu daquela forma e desse glória a Deus, dissesse: porque Deus me abençoou, estaríamos todos dizendo: que lindo, que coisa divina, que maravilhoso. Quando um crente, quando uma autoridade rompe e vive num nível mais alto, nos incomodamos, somos ressentidos. Nós temos que mudar essa mentalidade. Só que essa mesma pessoa que se incomoda com a prosperidade do outro é a mesma que está pedindo a Deus para quitar o carro e para quitar a casa. Faz sentido? Faz sentido? E se a mídia fala alguma coisa de alguém que está tendo frutos, não estou me referindo às coisas que realmente não estão corretas, são desequilibradas, mas espera aí, eu abandono a mensagem porque alguém errou no tom? A mensagem é boa, a palavra é a verdade.
Se alguém exagerou, não muda a mensagem. E aí a mídia, quando ela fala alguma coisa contra alguém que está andando com Deus e que teve frutos, os ressentidos saem atrás, apoiando essa mesma mídia que mente sobre tudo. Ah, mas agora falou a verdade. Então, ou nós vamos ser a luz do mundo e a diferença nesse mundo, e acreditar realmente no que Jesus falou, no que a palavra nos mandou, crer, ou nós vamos viver como a onda do mar, com uma mente dividida. Cremos para uma coisa, não cremos para outra, estamos num lugar, de repente já não estamos mais. Ou seja, é o que eu falo, eu não, a Bíblia. Enquanto nós não renovarmos a nossa mente, não é possível viver essa plenitude. É pegar a palavra e misturar com a fé. Vamos orar. Meu Deus, santo, querido Pai, que bom estar aqui. Eu abro este 5º jejum com muita alegria. Dos meus projetos de conquistas para 2023, ano da unção de governo. É governo. O Senhor derramou uma unção sobre nós, nos chamando a governar. É o Senhor deixando bem claro, e eu tenho muito com você, mas você precisa governar. É autocontrole, autodisciplina. É governo. Governo. Governo da mente, do coração. Governo. E eu quero agradecer demais ao Senhor por essa oportunidade. Eu abro esse jejum com muita alegria. Eu consagro esse dia ao Senhor. Eu entrego esse dia ao Senhor. E eu agradeço por toda a bondade, toda a beleza, todo o cuidado pela vida, pela salvação. Peço que perdoe as nossas falhas, nossos pecados e erros. Que nos cubra com teu sangue, que nos ajude. Nos ajuda a te caçar, a te encontrar, a te buscar, a chegar mais perto do Senhor, a ter um encontro com o Senhor. Nos ajuda, para a glória do teu nome. Nos ajuda. Nós queremos te encontrar, nós queremos fazer o que nós fazíamos no início. Nós queremos voltar lá. Nós queremos aquilo que o Senhor tem nos chamado a ter. Intimidade. Relacionamento. Vida com o Senhor. Exatamente isso. Nos cubra com teu sangue. Derrama da tua graça, da tua unção. Nos ajuda em tudo que não temos conseguido. Talvez até muitos já até digam, eu sei o que eu devo fazer, mas não estou conseguindo. Eu oro para que o Senhor derrame essa graça e ajude cada um a fazer aquilo que é preciso fazer, a chegar onde tem que chegar, a se curvar diante daquilo que está ouvindo, porque é a verdade, é o que funciona. O Senhor nos chamou para um nível mais alto e continuamente vai nos levar para um nível mais alto. Porque se nós temos um chamado mais alto, o Senhor vai
realmente exigir um pouco mais de nós. Nos ajuda, Senhor, a voltar ao estilo de vida do Senhor e dos discípulos. Nos ajuda a entender sobre aquele estilo de vida simples, um evangelho simples, o obedecer ordens simples. Nos ajuda, porque o segredo é crer, a chave é crer. Não é a pessoa, é a fé da pessoa. É a fé dela. E que cada um entenda isso aqui hoje. E possa romper num nível tão alto. Talvez a gente tenha pessoas aqui que até vieram hoje se arrastando. Outras que até se prepararam para vir, mas se entregaram à chuva. Outras que continuam acomodadas, confortáveis, não querem romper com conforto, não querem sair do lugar em que estão, e o Senhor está dizendo, aí não é o seu lugar, você não está indo além da sua capacidade. Chegou a hora de você ir além da sua capacidade. Chegou a hora de você ir além da sua capacidade. Vá além da sua capacidade. Passa do teu sangue aqui. E que a palavra entre de forma profunda. E ensine e clareie e eduque. E que as vendas caiam. E que o agravo dos ouvidos seja tirado. E que a unção venha sobre cada um. Que eu possa ter um povo ungido, cheio de autoridade, de poder. Um povo que tem consciência do Senhor e da sua vontade. Que a graça do Senhor tome esse lugar neste dia. Que esse jejum seja transformador. Que seja um dia de grande graça, de glória, de favor para cada um que aqui está. De renovo, de fé e de vida. Que o Senhor possa renovar aqui agora. Traz um renovo, Senhor. O Senhor está dizendo, volte a fazer o que você fazia no início. Volte a fazer o que fazia no início. Aquela fome, aquela entrega, aquela coragem, aquela inocência. Aquele temor. Volte. Volte àquela fé. Tenha a ousadia de dar os passos de fé. Quando você nem sabia. E esse é o bom de tudo, Senhor. É quando a gente não tem nada e não sabe nada a não ser que tem um Deus e que a gente precisa confiar nesse Deus. Então, não nos agarramos a nada. De repente, nós agora temos muitas coisas seguras aparentemente. E o Senhor muitas vezes está dizendo, para de achar que alguma coisa é a sua segurança, porque a única segurança que você tem sou eu. Vá além da sua capacidade. Vá além da sua capacidade. Vá além da sua capacidade. Mistura com a fé a palavra. Passa do teu sangue aqui, Senhor.
e que rompimentos internos estejam acontecendo. Já no interior, no coração, decisões estejam sendo tomadas. A coragem de agir. Dê um passo mais ousado. Dê um passo além. Vá além da sua capacidade. Volte a fazer o que você fez no início. E você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou te alavancar. Eu sei que o Senhor está falando aqui. Eu sei que está falando aqui é algo muito sério, muito importante. É o momento de romper. Volte a fazer o que você fazia no início. Você tem que ir além da sua capacidade, desde o momento. Porque quando você não tinha o que você tem hoje, você foi além da sua capacidade. Então vá além da sua capacidade. Pegue a palavra e misture com a fé. E não tema. Eu sei que está dizendo algo aqui. Oh, meu Deus! Toca profundamente. E que o povo cheio de fé, tomado de fé, possuído pela fé, tomado pela tua palavra, possa, Senhor, se levantar para ir além da capacidade humana, além da capacidade natural, além da capacidade mental, mas porque crê. Obrigada, meu Deus. Josué e Caleb ficaram com a palavra, por isso que eles entraram e eles viveram a diferença. Passa do teu sangue aqui. E que a incredulidade, a dúvida e os temores saiam. Que a insegurança e aquele e se não vai mais permanecer na vida dela, dele. Não tem e se para o mal, tem vai acontecer se você romper em fé agora. Senhor, visita aqueles que têm sofrido com terror noturno. Eu quero repreender agora toda atuação demoníaca que tem ido perturbar pessoas e causar o terror noturno. Todo o mal que causa terror noturno, eu repreendo agora e dou uma ordem: saia desses lares, dessas mentes, desses quartos, dessas vidas, agora, em nome de Jesus. Eu repreendo o terror noturno, pesadelos, angústia, pessoas que acordam no meio da noite, sufocadas, acordam no meio da noite e não conseguem falar, não conseguem se mexer. Hoje eu dou um basta nisso. Saia! Eu amarro todo mal e ordeno: saia! Em nome de Jesus! E digo que essa vida é liberta agora! Em nome de Jesus. E ela não vai voltar a passar por isso. Ela não vai. Ela vai dormir o sono dos justos. Em paz me deitarei. Em paz você vai deitar e vai dormir, vai descansar, porque o Senhor vai te fazer habitar em segurança. Seja livre. Seja livre de toda perturbação noturna, de todo pesadelo, de todo ataque noturno, em nome de Jesus. Seja livre de toda ansiedade e inquietação. Seja livre de todo ataque demoníaco contra a sua vida espiritual. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Traz um renovo para a igreja, um renovo para o teu povo, um renovo, Senhor. E eu consagro esse dia ao Senhor. Esse domingo, quinto jejum, um domingo chuvoso, friozinho, maravilhoso, em que nós estamos vendo a sua glória e vamos ver até o último instante. E eu te glorifico
por estar aqui. Obrigada por tudo. Assuma essa reunião. Visita os templos. Assuma cada altar. Tem misericórdia de nós. Visita o nosso povo em todo lugar. Amém. Amém, amém.